Bom, eu queria começar, na verdade, com uma pergunta, assim, mas eu acho que eu tenho uma visão formada, mas sobre o padrão de orquestração e coreografia. Não sei se todos sabem, mas a orquestração é como se a gente tivesse ali um gateway, que ele fosse o responsável por fazer as chamadas da saga efetivamente. E a coreografia, os microserviços, eles se conhecem e fazem as chamadas sucessivas, né? A minha dúvida eu acho que a melhor implementação disso seria a orquestração, porque eu acho que a coreografia ela fere DDD, porque eu acho que os microserviços têm que conhecer o domínio do outro. Mas essa é uma visão minha, assim, eu queria saber. Eles acabam entrando em dependência cíclica ali. Eu queria saber o que vocês acham disso. Você primeiro. Fica à vontade. Eu babei. Assim, se tivesse dependência cíclica, eu acho que é um problema mesmo. Mas eu acho que dá, pelo menos nos casos que eu vi, você consegue tratar essa parte da coreografia como se fosse, vamos pensar no exemplo que eu falei ali, acho que é um bom exemplo. Eu tenho um serviço que recebe a primeira chamada e essa chamada cadastra um pedido. Aí esse serviço, vamos imaginar que a gente está usando orquestração, então aqui esse cara tem um objeto que ele vai orquestrar a saga inteira. Então esse objeto, ele vai cadastrar o pedido em estado pendente nesse serviço, ele vai chamar o serviço de cliente e falar, olha, debita o crédito aí para mim. Aí esse serviço de cliente vai falar, deu certo, beleza, seu crédito está reservado. Aí esse cara que está orquestrando vai finalizar o pedido e falar, beleza, tá ok, né? Então esse seria um primeiro caso. Então aqui você não tem dependência circular nenhuma, e você está implementando o orquestrador ali, beleza, tranquilo, sem problema. Quando você fala de coreografia, muda a ideia, né? Então a ideia passa a ser assim, você recebe a chamada no serviço de pedido, e aí esse serviço de pedido, ele simplesmente faz a parte dele, e através de publicação de mensagens, o outro serviço identifica que ele tem que reservar o crédito do cliente. Aí que está o ponto. Na hora que eu cadastrei o pedido pendente, eu vou cadastrar uma mensagem, pedido pendente cadastrado, alguma coisa assim. Eu não vou necessariamente cadastrar uma mensagem reserva o crédito para mim de um cliente. Pode ser essa mensagem também, não tem problema. A questão é do outro lado. Na hora que o serviço do cliente, que aí eu acho que você está falando que é dependência cíclica, quando o serviço do cliente pega essa mensagem, reserva o valor, e aí ele vai publicar de volta, se ele publicar uma mensagem assim, confirma o pedido, aí está errado. Que aí é onde tem a dependência cíclica, fere o DDD, e você tem, na verdade, dois serviços que estão totalmente acoplados e a equipe não trabalha mais sozinha e acabou tudo, né? Mas ele não vai publicar essa mensagem, ele vai publicar uma mensagem, crédito reservado. Então não saiu do escopo dele. A mensagem que ele está publicando de volta é crédito reservado, ele não sabe que é para um pedido, podia ser para qualquer coisa. Aí a hora que esse serviço de pedido capturar essa mensagem e aí ele completar o pedido, então mesmo sem nenhum conhecer o outro, a gente teve as coisas funcionando com coreografia, entendeu? Então é nesse ponto que eu acho que dá para chegar com ela, né? Por outro lado, mesmo que você usar o orquestrador, se você também no futuro tiver não fazer o design incorreto da sua solução, e aí você chegar e colocar um orquestrador de saga no serviço de cliente e ele for chamar alguma coisa diretamente no serviço de pedido, você vai ter o mesmo problema da dependência cíclica, né? Então, eu acho que é importante sempre ter a visão de não ter a dependência cíclica, porque senão você mata todo o benefício de ter um microserviço. A gente sempre está batalhando, né? Todo dia a gente está batalhando para não perder o benefício de ter. Mas eu acho que dá para atingir com a coreografia. Não perde, assim. Eu concordo bastante, até no ponto de se a gente pensar em chamada HTTP mesmo. Porque eu acho que o exemplo do Samuel foi mais em publicando mensagem, mais em volta de mensageria. Mas, por exemplo, no exemplo dele, o que o meu serviço de ordem saberia seria o post do outro cara e o delete do outro cara. Eu não tenho total domínio sobre o domínio dele. Domínio sobre o domínio, frase engraçada. Eu não tenho muito controle sobre o domínio dele, mas ao mesmo tempo ali eu conheço, sei como é que cria, sei como é que deleta. Mas eu não sei coisas mais detalhadas como regra de negócio. Dependendo de como for, eu acho que é aceitável. Assim, eu concordo com você, a gente já discutiu bastante, o orquestrado parece muito mais bonito, né? Mas dependendo do ponto mesmo, não causa muito acoplamento. Até porque assim, se a gente for parar para pensar, qualquer utilização de mensageria pode ser acoplado num padrão saga. Se a gente for parar para pensar dessa forma. Então, hoje a gente tem nosso microserviço que se comunicam através do Rabbit,
de forma síncrona, eles podem estar dentro de uma saga. Pode ser que a gente utilize o padrão saga e nem saiba. Que é o que eu falo, pra mim é só um nome que deram pra consistência eventual. É uma forma de talvez criar um framework ali pra você discutir sobre uma coisa que na verdade já está estabelecida há muito tempo. Talvez a única diferença é que eles realmente tocam num ponto que a gente gosta de esquecer, que é, e se der problema? O que acontece hoje se a segunda parte ali da transação, da saga, não funcionar? Hoje, muitas vezes, a gente acaba tendo que fazer alguma coisa manual ali pra resolver. Intervenção manual. E o saga, ele pelo menos expõe essa ferida. Ele fala, olha, você precisa pensar na compensação. Se der o erro de negócio na segunda, que a gente muitas vezes não trata, a gente simplesmente fala, não vai acontecer, mas logicamente acontece. E aí nesse caso, né, você tem que implementar o rollback, né? E essa é uma ferida que ele expõe, que eu acho que isso é uma vantagem. A gente pelo menos tem que pensar nisso daí. Pode falar. Até sobre fluxos de erro, né? O que vocês acham de solução ideal para quando o meu orquestrador falha? Porque assim, quando a gente pensa no orquestrador, a gente sempre pensa nele lá, ele vai conseguir chamar todo mundo e vai dar tudo certo. Mas e se minha falha tá nele? Por exemplo, se eu tô com se eu não estou fazendo de forma assíncrona, o meu orquestrador lá, por algum motivo da JVM, eu tenho um out of memory. Ele para a orquestração ali no meio. Como é que ele dá rollback nas outras coisas? Como resolveria um caso desse, vocês? Eu imagino que o orquestrador ele tem que seguir meio que um padrão do Eurica, assim, da vida, tipo, ser totalmente resiliente e nunca cair, sabe? Então, mas e se, né? E quando acontece, eu acho que acaba a sua saga. Basicamente isso. Porque você tá com o orquestrador, a não ser que você tenha uma opção. Manda mensagem no Slack e alguém vê. A não ser que você tenha uma opção de coreografia pra resolver aquilo, entendeu? Mas aí, tipo, seria contemplar todos os cenários do mundo. Tipo, se meu orquestrador cair, aí começa a pensar, putz, se meu Kubernetes parar de funcionar, pronto, aí fodeu. Bom, eu também não tenho ideia, se de algum modo, se não. Eu acho assim, difícil resolver isso daí mesmo, mas não é algo tão... Depende, acho que a questão é a criticidade. O quão crítico vai ser isso, né? Se cair o seu orquestrador, se cair a sua mensageria ali, no caso da coreografia, o quão crítico vai ser isso? Você vai, na minha opinião, dá pra fazer coisas como assim, sem que você tenha visibilidade sobre o que aconteceu. Se uma saga parou no meio, pelo menos você conseguir saber que isso aconteceu. Com coisas, por exemplo, você vai desenvolver uma operação distribuída, sempre faça isso baseado na mensageria, por exemplo, para que sempre você tenha lá o registro de que tem uma mensagem que ela tem que ser trabalhada, né, que ela foi ou não trabalhada, ao invés de simplesmente fazer uma chamada encadeada REST e se cair aquela sua estrutura, aquilo se perdeu. Porque eu acho que talvez o melhor é não tentar fazer com que seja impossível acontecer o erro, mas quando ele acontecer, que ele seja visível, né? E que você consiga identificar de uma maneira muito rápida, por exemplo, que coisas como dead letter, né? Tem uma mensagem lá que ninguém pegou. Por que ela está lá parada? Por que não tem subscriber com essa mensagem? Por que ou então tentaram atender a mensagem e não conseguiram. Então, dependendo da configuração que você faz, você acaba se lascando com uma criticidade muito maior. Quando você configura, pelo menos acho que na Amazon é assim, eu não tenho certeza. Por padrão, na mensageria da Amazon, quando ela entrega a mensagem para um subscriber, ela não espera o ACK. Né? Eu acho que por padrão é assim, não tenho certeza. Isso é horrível. Na maioria dos casos não é isso que você quer. Na maioria dos casos, se você recebe uma mensagem e deu um erro, né? Caiu ou deu um null pointer, sei lá, e essa mensagem não foi concluída, a última coisa que você quer é que essa mensagem se perca. E é o padrão, né? Assim, é o que vai acontecer, exatamente o que vai acontecer. Porque o padrão, por algum motivo, não sei qual, eles devem ter um bom motivo para isso, mas por padrão eles estão optando mais pela performance do lado deles do que na segurança do lado do utilizador. Porque pra mim seria muito mais seguro a mensagem permanecer lá, ser entregue 2, 3 vezes. Eu prefiro muito mais que o cliente perca o dinheiro 2 vezes e ele vai me xingar e eu vou ter a oportunidade de resolver, do que o contrário, não acontecer nenhuma vez e isso realmente sumir e aí eu ficar naquela discussão dele falar, não, mas eu cliquei no botão aqui. Eu cliquei no botão aqui, concluir compra. Não, você não clicou, não tem lugar nenhum aqui, e aí, tem que estar certo, né? Então, isso é... Não seria interessante, às vezes, utilizar
Uma máquina listada para manter a consistência desse orquestrador? Quer sentar? Você quebrou o padrão, mano. Pode vir aqui. Não, na moral. Você quebrou a saga. Senta aí. Será que não seria interessante utilizar uma máquina de estado para manter a consistência desse orquestrador, no caso? Porque aí você tem, de alguma forma, uma persistência para manter em que ponto da saga ele parou. Como muitos aqui, eu nunca implementei saga. Eu conheci, tipo, ontem. E a gente vai ler, vai estudar. E vendo alguns vídeos, o pessoal mandou no Slack do Pensando alguns vídeos. E vários desses vídeos, o pessoal usa o Kafka como orquestrador. Aí eu pensei, caramba, como assim? Também não sou nenhum expert em Kafka. Só que, como uma feature do Kafka faz muito sentido para esse sistema de falha. Por quê? Quando você publica alguma mensagem no topo do Kafka, um dos tipos de ACA dele é que você garante que o Kafka recebeu e que ele sincou com todas as réplicas dele. Então, se quebrar uma peça do orquestrador, aquela mensagem não vai estar lá, que o Samuca estava falando disso. Então, tipo, o que ele não fala, que está com ele, enquanto ele não tem certeza que N réplicas que você parametrizou no seu tópico, digamos que você queira que no mínimo 4 réplicas do seu tópico tenham aquela cópia. Então, enquanto ele não sincar tudo, ele não dá o ACA, tá ligado? Então, tipo, nesse sistema de falha, pode ser, não sei se é essa feature, mas vem dos vídeos que o pessoal falando do sistema orquestrado, é esse, né, que a gente tá falando. O sistema orquestrado, todo mundo usa o Kafka como orquestrador. Não sei como que implementa, mas essa feature me chamou a atenção quando eu vi o vídeo. Ninguém falou no vídeo dessa feature. Então, pô, você precisa ter essa alta disponibilidade, porque se você, sei lá, tem 2 microserviços dependentes desse orquestrador, é uma coisa. Se você tem 20, se você tem 30, esse cara vira um único ponto de falha, né? Tipo, quebra tudo, né? Então, essa feature me chamou a atenção, que eu lembrei, caramba, tá, se alguém implementa alguma coisa e usa o Kafka como orquestrador, ou alguém implementa um orquestrador que usa o Kafka de alguma forma, não sei como, essa feature talvez faria sentido para ter uma alta disponibilidade. Mas no estado também é interessante, tipo, de alguma forma a gente tem que se encaixar tudo. Como que a gente sabe voltar? Então, o que eu penso do negócio do estado? Eu acho assim, se o meu orquestrador quebrou, nenhuma saga vai ser iniciada mais. Entendeu? Então, tipo, digamos que a gente não esteja usando... Se a gente estiver usando o Kafka, a gente consegue ver lá o offset, o último offset que não foi consumido. Mas se a gente estiver, por exemplo, usando o Rabbit, a gente consegue identificar qual foi a mensagem que caiu na DLQ, lá na DLLero, e a gente consegue identificar. E, tipo, nenhuma outra saga vai ser iniciada, porque o meu orquestrador não está funcionando. Então, quando o meu primeiro microserviço tentar chamar o orquestrador, ele não vai conseguir. Então, basicamente, a gente tem um estado onde a saga falhou. Entendeu? A gente tem a mensagem que, tipo, a última mensagem que não conseguiu ser lida, e a gente vai ter uma cacetada de mensagem na primeira DLQ. Quando a gente fala de saga, a orquestração não deve ter uma mensagem, deve ter uma caralhada de mensagem de rollback indo pra todo lado. Mas é o que eu tô falando, você não vai conseguir nem fazer rollback, porque o seu orquestrador deve ser não vai estar difícil, funcionando. mas deve ser difícil fazer o troubleshoot, mas tá lá. Não sei. De repente, você usando só Não deve ser trivial você descobrir da também. vida, você, não sei. Não sei também. Então, se alguém souber, sempre tem problema. Sei lá, foi só uma coisa que veio na minha cabeça. Assim. Mas... Aí lendo, né, artigo, a galera... Nossa, aquele dia foi legal no grupo do OpenSunker. Do nada, um monte de gente começou a discutir, mandaram link. E... Você falou no começo, né, eu não sei se vocês concluíram alguma coisa sobre o DDD, ferir o DDD usando a orquestração, a coreografia. Não que nós fazemos desse jeito hoje, hoje é tudo coreografado que a gente faz, mas, claro, a gente deve, certeza, a gente infringe várias coisas de domínios, tipo, eu conheço você, a gente não faz nada orientado ao evento, a gente realmente manda uma ação para você de forma clara, tá ligado? Mas eu acho que quem não sabe saga de sistema coreografado, mas tem muito sistema orientado à mensagem, não que está fazendo saga, mas já está ali um passo para começar a entender e começar a pensar em rollbacks. Eu acho que é a coisa mais difícil você pensar em rollback. Porque em um dos vídeos o cara falava assim, beleza, se eu estou salvando uma coisa num banco, uma coisa no outro banco. Mas se eu estou enviando um e-mail, qual que é o meu rollback de enviar e-mail?
Tem que enviar outro e-mail falando, oh, desconsidera, é rata, tá ligado? Eu acho que, né, eu acho que é mais... Eu acho que não sei se foi o Samu com você, falou também depende muito do negócio, né? Se o seu negócio está disponível para aceitar algum tipo de correção ou de erro, depende da experiência do seu usuário, sei lá. Então, parece ser mais natural pensar da forma coreografada para mim do que da forma orquestrada. Apesar que da forma orquestrada parece ser mais, sei lá, mais interessante de ver funcionando. Mas parece ser mais natural pensar da forma coreografada. Parece que o orquestrado chega a ser mais visual, né? Tipo, tem alguém ali fazendo pra mim. Exatamente. Da forma orquestrada não, todo mundo sabe como tem que fazer. Uma coisa que eu fico me perguntando às vezes, eu não sei se é verdade isso, assim, talvez uma das vantagens de se usar a orquestração é que, por exemplo, se deu pau no último cara, eu sei que eu tenho que dar rollback até o primeiro. Então o meu orquestrador consegue lançar os rollbacks paralelo. O que na coreografia eu teria que lançar primeiro um rollback, esse meu rollback da saga anterior eu teria que lançar o outro, que teria que lançar o outro. Pode ser um tópico, né? Tipo, ele falar, gente, rollbackei aí todo mundo. Aí, sei lá, deu ruim tal evento. Sei lá. Mas aí você teria que passar... Não sei, eu tô chutando, aí, não faço a mínima ideia. Mas dessa forma, tipo, teria que ter um tracing de todas as suas sagas. Tipo, é como se a sua saga tivesse que ter um ID pra você rollbackar todo mundo. Não um ID, mas talvez conhecer a saga que tá acontecendo ali, sei lá, a saga do cliente, de pedido do cliente X. Aí depois um evento no final, gente, rollback da saga do pedido do cliente X. Então, mas teria que ter um payload pra você saber o que certeza, você mandar. certeza. Entendeu? Mas aí você entende que tipo, você estaria orquestrando só o rollback? Entendi. Dessa forma? Estranho, né? Bom, alguém sabe, senta aqui. É alguma coisa que, tipo, que me soa uma das vantagens de usar o orquestrador. Mas assim, eu posso estar totalmente equivocado aqui. Eu não vi nenhuma implementação de orquestrador. Alguém, vocês viram? Imaginam como pode ser? Não, imagino, mas assim... Ou tipo, ele deve ser um cara muito burro, onde ele recebe Exato. algo, fala, faça isso, e tipo, ele recebe uma receita de bolo. Exato. Fazendo uma analogia ao BPM, eu imagino que seja... Não sim. começa. Eu imagino que seja um fluxo Com ali, Vibe, entendeu? né? Com Vibe, né? Com Vibe, feito com Vibe. Vibe. Eu imagino que seja isso, tipo, tenha um fluxo ali, tipo, exatamente da saga, né? Do primeiro cara, do segundo cara, do terceiro cara, do quarto cara, enfim. Deve ter um manifesto, a saga é assim, se der ruim assim, se não segue assim, Eu imagino que seja isso. Eu dei uma estudada numa biblioteca que a gente está estudando utilizar, que é o Mass Transit, mas ele é para .NET. Mass Transit? Mass Transit. Ele é pra saga? Tem a parte de saga para ele lá. E aí é bem nesse esquema aí, tem a sequência que você vai colocando, e aí depois, se ele é ruim, ele que vai chamando. Então você não starta a saga de qualquer jeito, você tem que realmente... Ele tem uma coreografia ali a ser seguida dentro da... Mas isso estou dizendo dentro dessa biblioteca especificamente Mas deve ser... Então, tem um cara parecido para Java chamado Tran. Tran. Na verdade não é Tran, é Eventual Tran. Tá. Beleza, mas então só que eu não lembrei o nome todo, mas é Tran, tipo, é de um cara que ele é especialista em microserviços, assim, tipo, ele é bem advocate ali de microserviços, e ele acabou criando essa lib. Segundo ele garante a consistência eventual. Não sei, nunca implementei, mas essa lib dele é basicamente uma, tipo assim, first step, second step. Mas ele assim, garante como? Tipo, porque... Não sei, eu não olhei ali, eu não abri Em o código nenhum da lib vídeo, dele, tá nenhum ligado? blog que eu li, não foram muitos também, nenhum vídeo que eu via, ninguém que estava lá palestrando sobre saga falou, olha, com saga você não tem consistência eventual. Ninguém afirmou isso, tá ligado? Tem uma palestra desse cara, eu não vi ela toda, ele explica a lib dele, essa trama. Foi acho que em 2017, em algum evento, não me lembro se foi em Los Angeles, que foi onde ele lançou isso justamente pensando nesse problema de consistência eventual. Aí ele lançou essa lib. Agora, não sei como funciona, não abri o código, não Você tá anotando, né? ela. Os nomes pra gente. Tá gravando. Não, mas você tá... Galera, alguém, por favor, senta aqui, que esse banquinho aqui pra gordo é foda. É o intuito, gente. Vai lá. Quem mais quer colaborar? Então, a gente estava discutindo, né, acho que semana passada, cara, essa semana você só falou de saga o dia inteiro, pelo amor de Deus. Aí, realmente, quando a gente começou a ver, só existem esses dois modelos, o orquestrado e o coreografado. Bom, só até agora, né? Só existe Então. daqui a pouco pode ser que surjam. Mas saga não é algo novo, né?
sei lá. Acho que É foi um até conceito Até o antigo. que ele falou. É um conceito antigo, mas não deram sei se nome, o né? nome é novo, não sei. Pra mim é novo porque vocês É, ano eu acho que é novo. Assim, novo assim, tipo, tem menos de 5 anos. Não Aí sei. surge alguém que acha um blog de 2005, alguém falando Aí Saga fudeu, Pattern. aí fudeu. Tá, Aí eu não sei. do Martin Fowler, beleza. Aí eu vendo essas coisas e eu falei, caramba, mas eu não consegui na minha cabeça de nenhuma forma ver os dois misturados, tipo, parte orquestrada, parte coreografada. Realmente não faz sentido, tipo, será que... Não que eu queira inventar Não, nada, mas tipo... de repente o que você falou do rollback faz sentido, você orquestrar somente o rollback. Nossa, entendi. Não sei. É uma... Devaneios de quem não entende. É, tipo, de repente você faz a sua saga coreografada, aí no rollback você tem um orquestrador que vai chamar todos os rollbacks, justamente pra você não ficar dependendo do primeiro, chamar o segundo, chamar o Já deve ser terceiro. complexo fazer um, imagina misturar. É que acho que você acaba adotando um ou outro dentro do padrão, dentro do projeto todo, né? Projeto Você todo. assume aquilo como padrão dentro do projeto e segue, né? Não sei se seria prático o suficiente a fazer, não, esse pedaço eu fazer assim, esse outro jeito. Acredito que eu adotaria, Escolher um. escolheria um e colocaria como padrão dentro do Você projeto. também acha que o orquestrado soa mais Aqui, interessante? pode ficar aí. Tem 4 aqui. Pode vir, não, mas são só 3 falando. Ah, é? Pode vir. Eu vou falar. Você acha que, assim, na forma como você constrói software hoje, soa mais natural um padrão coreografado ou um padrão orquestrado, assim? Ou isso não deve existir, tipo... O que eu te falo? Eu não consigo visualizar algo definido assim, orquestrado ou... Pra mim é Porque difícil ver o orquestrador, sabe? Eu consigo imaginar alguém orquestrando, Aham. mas é difícil imaginar isso implementado. Não sei se eu deveria, mas não tô vendo, tá ligado? Tipo, que isso, como que isso pode facilitar os benefícios, esse tipo de coisa. Eu acho que hoje, no cenário atual que a gente trabalha, eu acho que o orquestrado ficaria mais agradável aos olhos, Sim. eu acredito. Né? Até por causa dele ser algo linear ali, acho que fica mais simples de ser assimilado. Né? Como é uma ideia que no contexto, estou dizendo do meu, né? O pessoal está começando a se inteirar e tal, eu acho que o orquestrado daria uma visibilidade melhor do que é o procedimento como um todo e não distribuir isso dentro dos serviços ali. Tá. Como que eu vejo, né? Como que eu enxergo? A questão do orquestrado, ele faz mais sentido quando você está falando de sagas, né? Você vai precisar ter alguém responsável ali para saber em qual fase está da alteração. O que não é muito trivial é que você acaba, de certa forma, tendo no orquestrador a manipulação de chamadas de APIs, né? Porque dificilmente você vai ter esse controle de forma assíncrona, né? Você vai ter ali, você vai chamar o serviço A, vai esperar a resposta no serviço B, o serviço C falhou, você vai chamar o rollback dos demais e tudo mais. A outra maneira de não ser orquestrado, qualquer outro fugiu agora, coreografado. A forma coreografada, como que eu entendo, talvez seria a maneira, a abordagem que faça mais sentido, mas precisaria ter um cuidado maior, seria trabalhar de fato com as alterações de estado, né? Trabalhar com eventos. Então, por exemplo, pedido criado, novo pedido criado, sem invadir o escopo do contexto seguinte e você conseguir trabalhar orientado a eventos, o serviço daqui faz o que tem que fazer, publica o evento, o que tem que fazer aqui, publica o evento. Caso chegue no terceiro serviço ele não consiga dar sequência na cadeia, lança uma exception, ele fale, ele lança um evento de que aquele estado não foi concluído com êxito. Então, por exemplo, se um serviço realiza o pedido, ele publica um evento de novo pedido criado, e aí ele passa dentro do evento o edito pedido. O serviço de nota, que precisa emitir a nota em cima do pedido, tenta emitir a nota para aquele pedido, e se porventura falha, ele causa algum problema lá, em algum momento quando ele voltar ele precisa lançar essa exceção de que nota fiscal não gerada para pedido tal. E aí o próprio serviço fica atento de ler esse evento e fazer o rollback do lado dele. Também, como todo mundo aqui, nunca implementei nada do tipo. É uma ideia que faça sentido. Então, é uma forma de pensar, só que a preocupação o serviço caiu, o serviço crashou, ele não vai conseguir fazer nada, né? Quanto mais publicar um evento, mas
através de mecanismos de mensageria aí, quando esse serviço voltar, você tem que ter uma forma de publicar esse evento para poder continuar a cadeia, só que a cadeia de volta, né? Fazendo, você tenta minimizar o acoplamento entre as chamadas, porque se você tiver um orquestrador, você não vai fugir de ter essas chamadas encadeadas aí e o acoplamento entre serviços. Não sei o que o pessoal acha. Eu acho que a questão da saga é tentador porque dá essa questão visual, como comentaram, e você simplesmente está instanciando um objeto, você está no espaço no qual a sua saga vai executar. Eu acho que isso tende, conforme o tempo e a regra de negócio vai oscilando muito durante o desenvolvimento do projeto, a gente tende a implementar muitos fluxos ali, começa a carregar de lógica ali, de regra de negócio, pode tender a isso. E implementar certos fluxos que às vezes, como a gente está trabalhando com arquitetura microserviço, fluxos que não deveriam estar ali centralizados naquele orquestrador, né? Deveria estar a responsabilidade do serviço mesmo lidar com aquilo. A regra vazando, a regra de negócio vazando para o orquestrador. Isso que eu tendo muito mais a coreografado, porque, como o Samuel falou, a gente teria que tomar cuidado com essa questão da dependência, e senão a gente acabaria fugindo das vantagens do que a gente resolveu adotar, a arquitetura. E no caso do coreografado, você emitir um evento lá na questão do pedido, sei lá, que o pedido foi criado, o serviço de cliente está esperando, pode estar ouvindo aquele evento, dispara um evento que tenha aquele cliente, determinado cliente está com crédito, agora de novo o serviço de pedido tem interesse naquele evento, se está ouvindo por um evento daquele cliente, se tem crédito ou não, ele pode tomar uma ação, então você mantém as coisas, cada um no seu lugar. É que nessa maneira acaba caindo um pouco no cenário que você tem. Então, se você tem as coisas de forma encadeada, você tem um cenário de que o cara pode ou não ter o crédito. Então, por exemplo, o cara não tem o crédito, ele lança o evento. O usuário não possui crédito, você tem um evento e quem solicitou a operação faz o evento compensatório. O problema dependendo da situação, você tem um problema crítico, né? A aplicação pode cair e o processo travar ali. E aí você não tem como reagir à queda, entendeu? Você pode ter falhas de negócio, uma regra de negócio violada, e você tem falhas mais críticas, né? E que também precisam ter a operação compensatória. Acho que como a gente trabalha com fila aí, acho que daria mais segurança da gente do que a gente estivesse trabalhando com Saga, às vezes fazendo requisição HTTP e poderia sei lá, uma trade segurar, ficar pendurada, porque às vezes o outro serviço está comunicando, não tem não tem mais não tem como atender aquela requisição que você está fazendo, joga-se na fila. É que ela vai ficar parada na fila, né? Se porventura acontecer algo crítico no consumidor que processa aquela mensagem, ela travou, ela volta, vai ficar parada ali, e aí você vai ter uma estratégia para colocar numa DLQ, e aí você pode ter uma estratégia na DLQ, então pega aquilo da DLQ e chama, identifica de quem pertence aquela mensagem. Isso falando um problema implementando o Saga ali no orquestrador, né? Um cara centralizado ali que vai lidar vai orquestrar essas transações. Acho que é por aí. Acho que dá bastante discussão aí essas soluções aí. Acho que daria para fazer uma implementação legal dessa maneira também. A gente estava discutindo no começo, até achei legal que deram um exemplo da nota fiscal, né? Você falou, né? Eu pedi a nota. E aí tem um negócio legal que dá para discutir sobre isso, porque assim, eu vivo falando que esse tal de microserviços ele impacta muito mais no negócio da empresa do que a gente imagina. A gente tenta levar muito para o lado técnico, mas impacta muito no lado negocial também. Porque assim, vamos pensar nesse caso do pedido que emite a nota. As coisas têm que acontecer, né? Quando você olha assim de uma primeira maneira, assim, você fala, tem que acontecer as duas coisas. Que chegou um pedido e emite a nota. Ok. Mas, já parou para pensar que talvez não precisa. Você, como comercial, você vai querer perder um pedido porque o sistema que você integra para emitir nota está fora do ar? Você não vai querer perder um pedido por causa disso. Se você está desenvolvendo um sistema, um processo, uma base ali, de maneira intuitiva, você vai levar sua implementação para um ponto em que se a integração com a emissão de nota der problema, vai estourar um erro lá, não deu para concluir esse pedido, alguma coisa assim. E você não vai conseguir concluir esse pedido, você pode ter perdido ali a oportunidade de segurar o seu cliente até, né? O que é péssimo, né? A gente
adoraria a possibilidade de recebe o pedido e depois vê o que faz. Ah, mas aí não é só isso, tem outra coisa também. Pode ser que eu não consiga emitir a nota porque o sistema está fora do ar que emite a nota para mim. Pode ser que eu não consiga emitir a nota porque esse meu cliente está no Serasa e eu não quero vender para ele. E aí? E qual é o caso? É um caso que eu realmente quero perder o pedido ou não? Então, olha como impacta o negócio. Se eu quero levar isso, eu não quero perder o pedido. O cliente, a intenção de comprar, eu não quero perder de jeito nenhum. Então, é a primeira coisa que eu vou guardar em um serviço só. Guardei ali a intenção de comprar. Consegui emitir a nota? Beleza. A intenção foi concretizada. Não consegui emitir a nota? Espera, né? Eu vou tentar de novo. E essa arquitetura de microserviços, ela acaba te levando intuitivamente a chegar em soluções assim, que você não perde o pedido por causa de uma integração que quebrou, né? Que você guardou ali o pedido parcial, não foi concretizado ainda. A hora que a saga concluir, que passou por todo mundo deu ok, você concretiza, mas você não perdeu a informação, ela está caminhando de pouco em pouco ali. E aí, pô, consciência ambiental é ruim? Não, é ótimo, é o que está permitindo que isso aconteça. Se você faz um XA, o rollback vai falar, então, cliente, sai fora daqui, né? Eu não quero mais saber que você existiu na minha vida, sendo que é o oposto de qualquer comercial. Você vai chegar no vendedor, o cliente ligou, já é uma vitória para ele. Ah, esse cara não tem dinheiro, tá no Serasa, mas depois ele descobriu isso, né? Na hora que o cliente ligou, não, esse cara tem que ficar aqui dentro, tranca a porta, ele não sai mais daqui enquanto levar o carro embora, né? Então, eu acho que é interessante porque a gente chega na conclusão de que isso impacta muito mais o negócio para poder viabilizar uma limitação técnica que é não ter uma transação, né, uma consistência, né, fácil de atingir, do que simplesmente só a parte técnica, né, do projeto. Faz todo sentido. A regra de negócio que vai dizer, né? Se você vai precisar implementar algo do tipo assim ou não. Às vezes a gente acaba abstraindo esse tipo de decisão porque a gente gosta de resolver esse tipo de problema. A gente sente desafiador poder tratar desse tipo de situação. Às vezes a regra de negócio não exige, né? Então a gente compra uma briga sem necessidade. E na maioria dos casos é assim. Se você leva o problema para cima, discute com o pessoal, faz sentido, não faz sentido, às vezes você acaba livrando a sua própria bagagem, esse próprio trampo que você vai ter que fazer. É natural. A arquitetura tem que andar junto com a... Tem que olhar para a regra de negócio, olhar para o futuro, Quem olhar para onde a regra de negócio está olhando. Né? Cansei já. Bem que ele falou, a cadeirinha aqui é bem desconfortável. É de propósito. Na verdade, aquelas deveriam ser desconfortáveis, né? Aquilo que você estava falando, tipo, isso vai ser um desafio pra gente agora. Não que Saga vai resolver o problema. Tipo, a gente tem um fluxo igual você falou. Pedido nota fiscal, sabe? E totalmente assíncrono, totalmente desacoplado, blá blá blá. Só que agora a regra de negócio mudou. Agora vai ter venda presencial, onde o cara comprou, já tem que sair com o produto do braço e com a nota fiscal impressa. E agora? A gente não sabe como resolver ainda. Então, tipo, então, tudo que a gente tinha planejado, as inconsistências eventuais que a gente tinha, que a gente conhecia, como a gente vai. Mudou tudo. Tipo, pegou e virou de cabeça para baixo, como a gente vai lidar com isso agora? Então, tipo, eu concordo com o que você falou, que tipo, quando você descobre essas eventualidades e convive com elas e isso ajuda de alguma forma o negócio, dura, mas atrapalha, né? Mas quando ajuda o negócio, aí agora a gente tem que usar o que era ao nosso favor, como não vai ser mais ao nosso favor. Tipo, vai ser outro fluxo, vai ser não sei o quê. Então é um desafio bem grande que a gente vai ter. Eu queria relatar uma experiência que eu tive implementando o protocolo do... os sagas anônimos aqui. Na verdade, implementei o protocolo de commit em 2 fases. Porque lá... Você não levantou a mão para me perguntar, né? Não que eu implementei um protocolo, eu utilizei ele. Utilizei ele. Utilizei ele. Primeira coisa de início foi bem complicado, porque claro que eu utilizei Spring para me ajudar. E os bancos precisam suportar isso, tem que ter muita configuração para você fazer dentro do banco. Mas foi até com BPM, Juliano, que eu tinha uma tarefa de BPM para executar, só que o cara implementava alguma coisa para estar dentro daquela tarefa e eu persistia informações dentro no banco
que estava intrínseco ao BPM, só que dentro dele ele queria persistir informações de outros locais. E isso foi em 2013, por aí. E naquela época a gente não se tinha muita cultura dos microserviços disseminados. A gente lá, o que tem hoje aqui, commit em 2 fases até em 3 fases. E aí a gente partiu para utilizar essa abordagem. No final das contas, o maior problema que a gente tinha foi o conflito de domínio. Porque aqui acontecia, a gente implementava o commit em 2 fases, fazia o que a gente queria aqui numa base, quando pedia para ele fazer o outro, daí ele dava problema lá e dava rollback em tudo. Primeiro que era lento, mas dava rollback em tudo e voltava, ficava ali travado, mas era BPM, ficava ali naquela tarefa e ele executava normalmente. Até então beleza, só que acabou que por causa de requisito do usuário, a gente tinha que tentar fazer as verificações antes para que o commit em 2 fases não funcionasse. E acabava sujando o domínio porque eu tinha que acabar conhecer o domínio do cara para verificar antes. Ah, você trouxe regra de negócio do outro banco para cá, para Que validar antes e depois assistir lá. Para eu ter certeza que aquilo vai dar certo. Tá, mas eu trouxe o domínio do cara para cá, então vou trazer as coisas para cá. Só que acabou que o ponto que eu queria tocar, para relatar a experiência, é que acaba que o commit de 2 fases foi ruim por causa da experiência de negócio. Porque de negócio, cara, eu quero que faça isso. Naquele momento a gente não tinha as ferramentas que, não que hoje a gente esteja no estado da arte, mas a gente já consegue ter uma arquitetura orientada a eventos que a gente deixaria explícito e seguindo esse pattern, ficaria claro que as coisas são assíncronas. E o que é que a gente poderia negociar já na concepção do sistema para ser assíncrono, e aí para o negócio ficaria mais claro do que tipo, já fiz aqui, se eu seguisse essa abordagem que tem que ser tudo síncrono, aí depois lá na frente a gente vai ter que sujar o domínio depois e começando com o pattern dessa forma e deixando claro o que é que pode ser assíncrono, ajuda ao negócio a ficar melhor desenhado, assim, digamos. Interessante. Uma vez que o domínio vazou também, aí acabou, né? Isso, mas veja que o domínio vazou depois porque já estava implementado assim. Vou refazer tudo agora? Não dá, né? A gente sabe que na prática é meio complicado. E você acha que isso foi em 2013? Mais ou menos por aí. Mas você conhece o Saga agora ou você também viu igual a gente, leu alguma coisinha? Você já conheceu antes? Tem pouco tempo também. Você pensando nesse modelo de negócio de 2013, você acha que Saga ia ajudar ou piorar ainda mais a sua vida? Sim, sei lá, faz sentido, né? Ou vendo o seu relato, Saga na época, não sei se existisse, se conhecesse, não sei. Talvez faria sentido, assim. Então, acho que faria bastante sentido, né? Na época. Não pensei até o fim, não terminei meu raciocínio, mas se, por exemplo... Se você conhecesse o padrão... O padrão ajudaria, certamente, né? Eu deixaria desde o início as coisas que podem ser assíncronas claras, de maneira clara. Falei de BPM que eu tenho agora. Tipo, talvez com o BPM você não conseguisse fazer isso de forma assíncrona. O quê? Tipo, transformar esse seu modelo de negócio que você fez com o BPM, colocar ele de uma forma assíncrona. Porque, tipo, o BPM ele é baseado em atividade, né? Então, tipo, como que você garantiria, tipo, seria o acknowledge lá, tipo, que ele passe exatamente. Então, no caso, eu poderia ter uma tarefa assíncrona, que a atividade é assíncrona, e ele seria ouvido a partir de um trigger que alguém disponibilizaria. Você transformaria tudo em atividade tipo script. Você acabaria com atividades manuais. Não tudo, mas essa atividade em si, que precisa de uma tarefa sendo assíncrona, ele rejeitaria num event buzzer. Os antigos o BPM não pode ser assíncrono? Não pode, sim, ele tem algumas tarefas, mas por exemplo, em alguns casos você precisa de uma tarefa manual ali, onde o usuário vai imputar um dado em alguma coisa, entendeu? Como que você bypassaria isso de uma forma assíncrona assim, entendeu? Por exemplo, mas uma anterior a essa, entendeu? Minha pergunta, tipo, vamos supor que para chegar nessa você precisa de um acknowledge lá assíncrono. Tá, para executar uma tarefa você depende de outra. Isso, assim.
Ah, entendi. Ah, sei lá. Nossa, eu boto um primeiro, que ela é assíncrona, e fica esperando um trigger global. Você passa para ela, que fica esperando um trigger. Alguém dispara esse trigger em algum local e aí sim que ele vai para o outro. Se deu problema, ele volta, pega e volta para aquela tarefa. Mas seria perfeitamente desenhável, né? O ponto que eu quis tocar naquele momento é que se eu tivesse iniciado o desenvolvimento pensando nesse padrão, talvez desde o início, quando desenhasse o fluxo, por exemplo, seja o que fosse, tudo que pode ser assíncrono eu pensaria desde o começo, por causa disso. E aí, desculpe voltar à discussão entre coreografia e orquestração, mas no meu modo de ver, a coreografia eu acho que seria um mundo mais ideal, porque cada um postaria o que é de seu domínio em algo de evento e colocaria lá, só que é muito perigoso e muito fácil você quebrar essa coreografia. Cada um sabe do seu domínio e se é do meu domínio saber que houve um pagamento, eu vou ver subscrever o evento de pagamento. E aí eu faço o que for interessante para mim ou não. E os eventos de rollback também, algo análogo ao que ele faria, que era publicaria algum evento, falhou isso aqui. Quem ouviu o evento que estava querendo saber que aquilo ocorreu, da saga, ele também participa da saga que, no final dela. Mas eu acredito que é muito fácil, pensando numa organização bem grande, de ter essa separação clara dentro dos domínios e ser uma coreografia bem coreografada. Daí a orquestração pode ser a saída, mas que eu acabo tendo quase a discussão que a gente teve que era quase que o único ponto de falha ou algo assim, mas não que assim, um ponto só em que eu tenho uma pseudo-regra de negócio. Eu não consigo imaginar, por experiência, tanto no orquestrado como no coreografado, de se no decorrer da saga, o serviço lá que faz nota fiscal, ele tá ok, ele falou que fez nota fiscal, ele vai notificar o cliente, o serviço tá fora de notificar o cliente, então ele sai dando rollback. Quando ele vai dar rollback, o serviço da nota tá fora. Aí como que eu desfaço dois? Aí eu não consigo imaginar isso, sabe? Eu consigo imaginar uma instrução de rollback para qualquer integrante da saga, mas eu não consigo imaginar o que eu faço no rollback quando o cara que precisa dar rollback está fora. Aí eu não consigo imaginar isso. Eu dei uma olhada naquela lib lá que eu falei, se chama Eventuate Transaga. Por isso que eu não lembrei, se eu lembrei do tempo. E só existe a implementação dela para orquestração. Só para orquestração? Só para orquestração. Então, como que é? É bem simples, assim, é basicamente um builderzinho que o cara coloca step. Aí você coloca o invoke, que seria o método que vai ser chamado, e qual método seria o rollback dele. O método, o client que vai chamar o outro cara, enfim. É assim que ele funciona. Agora, por que só orquestrado? Não sei, como ele garante a consistência virtual? Bom, segundo ele, talvez ele não tenha descoberto como fazer isso ainda de uma maneira coreografada por conta de ser assíncrono. Não sei. Ou porque da forma coreografada está distribuído isso, né? Não tem um cara centralizando essa operação, que é o orquestrador. Da forma coreografada, todas as instruções estão distribuídas, né? Não preciso ter um plano, talvez. A saga ela não está em uma receita, talvez cada um sabe um pedaço dela. Sabe? Eu sei que quando eu fazer tal coisa, eu faço tal coisa e aviso que eu fiz. E quando dá um pau, eu falo, deu pau em mim, sei lá. Sei lá, eu não consigo imaginar isso. Mas era o seu que eu queria falar, não? Uai, fala com o Júlio. Volta aqui. Talvez a gente esteja... Talvez a gente esteja vendo o problema do André meio que da maneira errada, né? Tanto que foi um problema que eu falei de e se dá um out of memory no meio do meu orquestrador. Mas talvez ali o termo ideal seria quando eu falo pra ele dar rollback, ele coloca uma mensagem numa fila. Que ele consegue me falar, eu vou dar rollback, pode não ser agora, mas eu vou conseguir dar esse rollback. Aí por isso que eu queria que você me falasse. Mas tudo bem, te perdoe. É isso mesmo que você falou, assim, nesse caso que você citou, esse caso de não conseguir dar o rollback na nota, não significa que é um segundo rollback, é só que tem que esperar um pouquinho até conseguir acontecer. Não é um caso em que você
É igual esse caso da compra. Chegou a compra, não consegui emitir a nota, é rollback na compra? Não, eu vou tentar já de novo e vou conseguir emitir a nota lá, né? Tanto é que nesse problema específico que você falou, no site tem um comentário que fala exatamente isso. Não sei, talvez é um out na conta sua lá, que não está sendo. É outro nome. É, exatamente Um dia vocês podem isso. saber. É, tipo, ok, eu andei 3 passos, aí aqui deu um problema negocial, eu não consigo completar, eu vou dar o rollback aqui, e aqui deu um erro. E aí? Aí o cara respondeu assim: você tem que projetar as etapas da saga, vamos dizer assim, os episódios, né? Galera, de forma que sempre você consiga dar rollback de uma visão negocial, né? Pode ser que por um erro de implementação, né? E aí tem que ser intervenção manual, mas de uma maneira negocial você sempre vai conseguir dar esse rollback. Pelo menos é isso que ele respondeu. Não sei se é uma resposta muito agradável, porque na vida real eu acho difícil conseguir fazer isso virar realidade, né? Mas é o que ele falou. Que você tem que projetar a sua saga de uma maneira que, uma vez que você concluiu uma etapa, se você precisar dar o rollback nela, não vai ter que dar o rollback do rollback. Até porque isso é contradição total. Então, aí eu não sei se a resposta é agradável, mas é o que tem lá para especificamente isso daí que você falou. Legal, tô pensando, não sou eu lá. Então, digamos que eu quero dar rollback na emissão de nota fiscal. Mas, tipo, sei lá, eu preciso dar rollback na saga inteira. Porque, sei lá, o meu negócio fala que eu não posso deixar o cliente lá esperando a nota, sabe? Aí, se o sistema de nota está fora, talvez então como fallback do rollback, eu coloco isso numa fila para quando o sistema voltar ele cancele a nota ou eu aviso a Cefaz de forma diferente. Sei lá. Ou o próprio modo de você pedir para ele dar rollback na nota, né? Que já seja assíncrono. Eu prefiro pensar dessa forma aí. Talvez a gente Pensar no seja antes. acostumado Mas aí a essa você chamada HTTP e a gente pode estar pensando mais em tipo, eu estou emitindo um evento que eu preciso que essa nota fiscal seja cancelada. Aí, E eu vou ter um cara ouvindo. Talvez evento não, né? Porque aí quando a gente pensa lá no Kafka ele não tem DLK e essas coisas, mas pensando em evento mais dos brokers convencionais. eu não preciso pensar no comunicação síncrona. Se eu pensar de forma síncrona, é só falar Cara, fez, ficou mais desfaz. fácil pra mim pensar sempre de forma síncrona. Até a gente estava falando mais cedo da sua palestra que o orquestrador era o Kafka, né? Que palestra? Da palestra que eu você já assisti. Da sua palestra que você assistiu. Peguei alguns créditos agora, não é? Perdeu a chance. Mas como que o orquestrador seria o Kafka, né? Aí a gente pode pensar justamente nisso. Verdade. Pô, emitiu um evento, beleza, primeiro o cara pega ali, depois ele emite o outro, vai pro próximo. Talvez a ideia da lib lá seja legal, mas ao mesmo tempo dê pra gente simplificar isso e só ficar emitindo evento igual louco pra tudo que é lado, né? Fazer dar certo. E aí faz muito sentido aquela premissa que é a única que ele coloca lá na lista de premissas, que é assim, você tem que conseguir de maneira atômica executar a transação local e publicar uma mensagem. Se você tem isso, aí nesse seu cenário, você fez o pedido, publicou a mensagem para emitir a nota. Isso tem que ser atômico. Aí o serviço de emissão de nota tem uma mensagem ali persistida, você não vai perder mais ela. Perfeito. Vai ter o sistema, né, vai Essa mandar resiliência essa mensagem e conseguiu emitir a nota. Aqui é uma transação local também. Eu tenho que conseguir publicar a mensagem de resposta também de maneira atômica. Então eu emiti a nota e de maneira atômica eu falo, olha, a nota está emitida. Garanto que a nota está emitida. Isso. Não consegui emitir a nota de maneira atômica, você tem que conseguir dizer, meu amigo, eu não consegui emitir a nota. Ou, que eu acho que nesse caso, na maioria dos casos é isso que você vai querer fazer, você simplesmente espera e tenta de novo. Depois Por de isso, tempo. o coreografado faz muito mais sentido pensar nele. E Não com a figura de alguém fazendo isso. Sabe? eu- Evento lá, evento cá, evento lá, evento cá. Nesse ponto, até da outra vez que eu sentei aqui, eu ia falar disso, esqueci totalmente, agora você falou, eu lembrei de novo. Vamos esquecer de novo, velho. Não. Vamos falar do como começa. O orquestrado, se você não tomar muito cuidado, na minha visão, nessa visão de orquestrado como alguém central, você acaba tendo um ponto central de falha, que é o que você está querendo fugir de maneira completa. Né? Então, se eu tenho 10 microserviços e todos eles estão dependendo de... Então, isso já é uns mel, né? Eu já estou... Peraí, por que está todo mundo dependendo de um? Eu tenho uma equipe cuidando daquilo, eu vou ter que depender daquela equipe para fazer qualquer coisa agora na minha aplicação. Então,
Mas você tem um cluster de qualquer message broker também é o seu Mas a ideia é que esse Que cluster... ele seja a fonte de verdade. Né? a ideia é que ele fique como algo auxiliar. Ele não pode ficar no meio do caminho da implementação. Ele tem que pôr igual um banco de dados. Ele realmente também é um backbone, mas ele não tem muita coisa lá dentro, né? O Revit, ele tem que estar no ar. Mas a minha equipe do microserviço tem que ter permissão para criar um tópico novo, tem que ter permissão para conseguir ver o catálogo, para ver que tipo de mensagem que está disponível para usar, sem depender da equipe do Revit. Se tiver uma equipe do Revit que fala, não, só vai poder criar uma fila aqui se você pedir autorização, passar por um processo de 3 departamentos, aí acabou, você não tem o benefício, né? Esse não é o jeito certo de fazer? Bom, Eu perguntar pra ele, é assim que funciona nas empresas? Não sei. a ideia... Eu achei que era. É igual a ideia, pelo menos assim, eu entendo que sempre que você tem uma equipe que é necessária em qualquer tipo de implementação, você não está usando microserviços na maior da sua capacidade, né? E aí a coreografia, na minha visão também, né? Tem todos esses pontos negativos que já falaram aqui que é verdade. Fica mais difícil de garantir que está certo. Ninguém tem a visão do todo, mas microserviços é isso. Você não tem mesmo, né, que ter a visão do todo. Fiz o meu ponto. Você tá olhando o seu domínio. O seu domínio, ele vai olhar lá as mensagens disponíveis. Isso aqui que eu quero. Eu quero que alguém me diga, pode ser um serviço, pode ter passado por 70. Eu quero que alguém me diga que a nota fiscal foi emitida. Isso não está ferindo o meu domínio. O meu domínio é saber que a nota fiscal foi emitida, porque aí eu consigo prosseguir, né? Aí você consegue ter o benefício das equipes segregadas. A ideia do orquestrador, ela é interessante, mas tem que tomar muito cuidado, na minha visão, para não infringir isso. Você tem um cara no meio ali e ele pode estar fazendo mais do que precisa. Alguém comentou quando sentou aqui sobre o orquestrador fazer chamadas síncronas. Esse é o risco que a gente acabou de talvez pensar, né? O cara que é o principal ponto de falha está fazendo tudo síncrono e não tem nenhum tipo de fallback. Não tem, exatamente. Porque pensando onde ele não consegue chamar algum serviço ali, o que ele faz? Ele thread com sleep 10 segundos mas e vai para certo. Mas parece que o coreografado, né, todos têm prós e contras. O coreografado parece ser mais difícil você visualizar a saga. Sim. Não existe uma saga, existe talvez uma cadeia de eventos. Mas no final é a saga, uma cadeia de eventos. Exatamente. Mas talvez a gente não deveria ver ela mesmo, né? Ou melhor, seja talvez o mais comum a gente não ver ela. Porque aí você pensa, iniciei uma ordem, iniciei um pedido. Pô, beleza, vai mandando evento pra frente lá, cria nota fiscal, cria, sei lá, um exemplo mais que eu tenho na cabeça é garantia, os exemplos do dia a dia. Mas sem necessariamente, mas isso passando ali meio que por um funil realmente, né? Não tendo um cara. Porque aí, por exemplo, eu não gosto do orquestrado, não conheço. O serviço de ordem pode conhecer o serviço de garantia, mas só de um modo do tipo, beleza, agora eu preciso criar uma garantia. Mas se a gente pensar num evento com calma, com cuidado, talvez a gente não precisa conhecer nada de garantia. Não, aí seria... ordem criada. Mas é que a gente pensa muito mais em um orquestrador, né? Que fala, a ordem foi criada, beleza, quem precisa pegar esse evento? Mas na coreografia, o cara só fala o evento dele, ele não precisa falar, fulano faça tal coisa. Sim, desculpa. Mas aí você tem uma dependência inversa ali, né? Que o seu serviço de garantia tem que saber que quando uma ordem foi criada, ele tem que fazer alguma coisa. Eu tô olhando desse lado, do lado de lá. Isso, tem os dois lados de olhar ela. Pra matar esse não conhecer nenhum dos dois lados, a gente colocou um orquestrador. Minha visão, posso estar completamente errado. Mas puxando pra esse assunto aí, como que você, vamos supor, você tem uma pipeline de 4 serviços. No terceiro serviço, deu merda. Olhando sempre pela coreografia. Isso sempre vai dar certo. Como que você falaria pro resto da Roberta? Cara, eu gostei da ideia de misturar os dois, tipo, emitindo um tópico ou alguma coisa do tipo, galera, deu ruim com essa ordem aqui. Então, tipo, todo mundo vai ter que conhecer aquele evento de deu ruim. Não, mas eu acho que eu entendi o que isso quer dizer. Por exemplo, se o cara, você está falando um regime orquestrado. Não, coreografado. No coreografado, se ele morre, ele não fala que ele morreu. Isso. Que bom, exato. No orquestrado, o cara pergunta. Concluímos que o coreografado não é bom, não está eu tirei ele do slide. Mano, verdade, porque o orquestrador ele sabe. Esse cara não me respondeu. Não me respondeu, vou assumir que. Exato, consigo dar o back a partir daqui. Mas a mensagem está parada na fila.
A mensagem Então, mas aí você teria que ter alguém. Só senta aqui, galera. puxem pra cá. Então, alguém falou, ouviu um pouquinho? Se a mensagem estava parada, ninguém vai consumir. Beleza. Mas Não, então a saga para. Eu joguei sem correr. Exato. Aí que tá. Aí que entra a minha dúvida. Qual que é o problema? A saga parar ou não dar rollback? Então, o problema é o rollback, na minha opinião. Mas claro, a gente vai ter monitoração, a gente vai ter vai ter alguém cuidando. Vai chegar mensagem alguém disso, né? olhando pra DLQ. Tá, vamos ficar ali, ó. olhando. Não, alguém que eu digo no O sistema. Vou ficar ali no meu denota dashboard. Não tem o dashboard de flank ali, ó. É porque, tipo assim, o serviço ele vai emitir um evento lá, deu ruim aqui. E aí eu tenho mais o quarto serviço para rodar aqui. Ele não pode ficar querendo conhecer o evento desse outro serviço. E o primeiro serviço, ele não tem que conhecer o evento de deu ruim do terceiro serviço, né? Então, tipo assim, eu teria que acoplar o segundo serviço na chamada de deu ruim do terceiro serviço, entendeu? A fila vai realmente ficar a mensagem vai realmente ficar na fila. Não existe. Mas ó, cara morre, quando você pode falar de Senta aqui, novo. vem cá. Você pode falar de novo o que você fala? Ai, cadê o rollback da sala? É que se o listener morre, o Rabbit vai tentar fazer entrega para quem está naquele canal, naquele channel, né? Chega a mensagem no top que ele entrega para o channel. Como não tem ninguém consumindo ali, automaticamente ele vai ser direcionado para uma DLQ. Quando você cair na DLQ, você vai ter uma estratégia ali de chamar o fallback ou a estratégia para dar rollback na transação do evento seguinte. Então, pelo que eu entendo, basicamente assim, quando uma mensagem chega no Rabbit, ela vai chegar numa exchange. Isso. Essa exchange pode ter Direcionar 4 tipos, pra qual exato. Aí ela vai direcionar lá para uma queue. Beleza. Por exemplo, aí quando essa mensagem cai na queue, o Rabbit não tenta mandar para o consumidor, é o consumidor que pega da fila. Então eu acho que não tem como fazer se não tiver consumidor. Por exemplo, a gente tem uns problemas aqui, às vezes, que morrem nossos consumidores no Rabbit. Morreu nossos consumidores. Nessa que morreu nossos consumidores, o que acontece? Começa a enfileirar a mensagem lá pra gente. Vai chegando uma, vai chegando 2, 3, 4, e aquilo ali, essas mensagens elas não caem na retry. Porque tipo, não é que ele tentou pegar e deu ruim, ele simplesmente não tentou pegar. Entendeu? Não, mas você não tem uma política aí, por exemplo, de subir de novo esse Não, consumer? Então, o que a gente fez aqui? Tem várias estratégias para tentar fazer isso, mas uma das estratégias que a gente utilizou ali foi criar uma fila, tipo uma filazinha, um ping lá, que ele fica botando mensagem e verificando se a mensagem está lá. Tipo, bota a mensagem, tem mais de 2 mensagens na fila, quer dizer que está sem consumidor, entendeu? Então ele vai e restarta os consumidores. Na verdade tem que dar uma otimizada nisso, mas basicamente é isso que está assim. Tá funcionando, tá funcionando, graças a Deus. Então eu não joguei boa de produção. Então, tipo, de repente, o que a gente poderia fazer nesse caso seria utilizar a mesma estratégia de ping, tipo assim, joguei na fila. Tem uma mensagem na fila. Tentei, daqui a 2 minutos joguei outra mensagem. Se tiver as 2 mensagens, quer dizer que eu tô sem consumidor. Aí, nesse caso aí, eu, restartaria um chamado de rollback geral, entendeu? Não sei, mas eu teria que ter essa inteligência de ler uma fila e identificar que ela está sem consumidor. Entendeu? Aí eu não sei, eu não sei como colocar essa inteligência numa saga. Aí eu teria que realmente parar. Eu imagino um cenário assim, subi, eu tenho lá meu consumer e tal, e o consumer morreu. Né? Legal. Beleza, morreu. Aí a gente tem N formas de fazer esse consumer subir de novo. Né? Mas no primeiro momento, eu tenho algum artifício ali para ler aquele evento e manter não sei, em cima do ID do evento, que eu já peguei aquele evento, e aquele evento foi o causador da morte do meu listener, por exemplo. Não sei se estou visualizando... Pelo que você está falando, na verdade o listener caiu por conta de uma mensagem. Por conta de uma mensagem. Entendi. Né? Sei lá, começou a dar exception, já JVM não aguentou, foi pro saco. Exato. Né? Aí eu tenho como saber qual foi o evento que veio, que deu ruim, por exemplo, e aí eu dou uma... Então, mas eu acho que nesse caso seria melhor usar o Kafka do que o Rabbit. Porque o Kafka a gente usava aquele estilo de acknowledge, que o consumer também dá o checkzinho dele, para dizer que foi consumido. E nesse caso, lá no nosso offset, da nossa partição lá,
ficaria o último cara. Ou seja, eu saberia que foi esse último cara que não conseguiu ser consumido. Aí, tipo, eu trocaria o broker ali. Eu não usava o Rabbit e usaria o Kafka para fazer isso. Mas o exemplo que o rapaz citou lá, por exemplo, no pipelines de eventos, quando você está no terceiro contexto e ele falha alguma coisa crítica, algum no pointer, algum erro de implementação, algo que não mate o listener, por exemplo. Acho que faz todo sentido você ter uma estratégia de DLQ ali. Você vai ter um listener de DLQ que vai ter uma ação de desfazimento de algumas operações. A questão é, esse listener precisa conhecer a regra de negócio dos outros contextos? Vai ter ali um vazamento de negócio, né? Os contextos estão vazando? Precisa entender que qual vai ser a operação que esse cara vai ter que executar quando chegar uma mensagem nesse fallback. Talvez faça sentido nessa DLQ, talvez faça sentido você ter operações ali para serem executadas nos outros contextos. Então, acho que faz sentido também, é tudo questão de avaliar. Agora, essa questão do listener morrer, precisaria testar mesmo, de cabeça eu não vou saber te falar qual é o comportamento padrão do Rabbit, porque, se eu não me engano, tem como você configurar no publicador a confirmação. Então, eu precisaria estudar mesmo. Se o serviço ficar fora, vai tocar o check e vai tocar o telefone do cara. Então, eu imagino isso também. Eu imagino que alguém vai te gritar, entendeu? O plantonista, alguém vai te ligar e falar, ó, tá dando merda. Dá pra colocar métrica no RabbitMQ, tipo, se ficar 10 mensagens lá, toca o telefone do CTO. Hoje a gente tem uns negócios assim, tipo assim, tem mensagem na DLQ? Abre um chamado pra gente. Hoje temos o Denão. Hoje a gente tem o Denão com o celular ali do plantonista. Não, querendo tocar só. Você é o plantonista hoje. Vixe, mano, aí tá dando ruim lá, já. Então, tipo, apesar, eu gosto de pensar em um listener pra DLQ, só que ao mesmo tempo eu me pego pensando de misturar os dois. De tipo, ter um orquestrador para rollback e fazer a coreografia para a saga em si. E uma outra coisa que eu também me peguei pensando ali, que eu não sei se é possível, será que existe alguma forma de você fazer a orquestração assíncrona? Coreografia. Então, tipo, mas realmente ter um cara ali, tipo, não um evento chama o outro, ter um cara que faz uma orquestração assíncrona. É um pouco contraditório pensar isso, porque você precisaria do ok que deu certo do segundo cara e foge totalmente do event sourcing, por exemplo. Eu até achei legal. Tô viajando. Falou lá no terceiro passo deu problema, aí vazou meu negócio, porque o segundo tem que conhecer o negócio do terceiro ou vice-versa. Mas, de novo, vou propor mais uma vez que teria que olhar isso com base sempre em algum caso, para ver se realmente acontece o vazamento. Porque assim, vamos voltar naquele exemplo lá, do pedido e do crédito. Ok, vou até misturar com o que você falou. A gente estava implementando já a saga aqui, você vai parar de enrolar. Voltar naquilo que você falou, de que tem que acontecer as coisas ao mesmo tempo ali, porque o cliente está lá na boca do caixa. Então o cliente chegou no caixa ali e ele quer fazer um pedido, ok. Aí a pessoa está lá no sistema, fez o pedido, isso comunicou com o primeiro ponto da saga, a primeira etapa ali, fez a intenção do pedido, mandou, vamos pensar em coreografia, mandou uma mensagem, ela falou assim, reserva o crédito para mim. A pessoa está lá, na frente do caixa, reserva o crédito para mim. O sistema do cliente ali tem duas coisas que podem acontecer ali, três na verdade, né? Uma, deu certo o crédito, e aí ele posta uma mensagem de novo, sem ferir o negócio dele, posta uma mensagem de crédito reservado. Vai ter um pedido lá, um protocolo de pedido de crédito, né, um ID, e aí o serviço ali do pedido vai recuperar aquilo e falar, beleza, o crédito está reservado, a compra está concluída, está aqui o seu comprovante e vai embora, né? Isso aconteceu ali enquanto a pessoa está na frente do caixa. A outra coisa que pode acontecer que é o rollback, esse cliente não tem crédito. O que vai acontecer? O serviço do cliente vai postar uma mensagem ali, olha, esse cliente não tem crédito. E isso não está ferindo o negócio dele, ele não precisa conhecer do cliente, ele não está falando, olha, cancela o pedido, ele não está falando isso, ele está falando, o cliente não tem crédito. Aí o microserviço do pedido está ouvindo ali, porque ele está esperando uma resposta para aquele pedido de crédito, a resposta é negativa, e aí ele fala, você não tem crédito aqui. Né? E o terceiro caso, que aí é o ponto, né? Caiu o sistema de cliente. A fila, né?
Aí esse caso que eu acho que é a novidade. Caiu o sistema de cliente, o pedido de crédito tá lá, tá a galera lá, tá o cliente olhando pro cara do caixa, o cara do caixa olhando pro cliente, a bolinha ali rodando, e ninguém responde se tem crédito ou não. Vai chegar uma hora que esse cliente vai embora, vai falar, meu, sinto muito, você perdeu a compra, eu não consigo, eu vou embora, vou comprar no vizinho. Aí, na hora que esse crédito for aprovado, vai chegar de novo no serviço do pedido e o operador do caixa vai falar, olha, não dá mais, o cliente não está mais aqui, cancela o pedido. E aí isso vai criar uma nova saga, que aí é a parte onde tem que ir lá e pedir para devolver. Eu não quero mais a reserva de crédito. Então repara que é só negocial. Eu não estou tendo que ter vazamento de negócio. Eu estou tendo ali uma conversa complexa entre os dois, com várias etapas, mas totalmente negocial. Não tem negócio vazando ali. A API de mensagens do meu serviço de cliente é solicitar crédito, devolver crédito e confirmar que o crédito foi usado. Né? Seria mais ou menos. Essas conversas só me faz pensar que pensar no modelo, o quão fundamental é pensar no modelo e no domínio, né? Tipo, você pode implementar de N formas. Se você amarrar as pontas e saber usar talvez os frameworks de forma correta, você consegue resolver esses problemas de negócio. Esse caso que ele citou é um caso clássico de que a transação tinha que ser síncrona, né? De ponta a ponta. Talvez não faça sentido nenhum você trabalhar de forma assíncrona aí, você tem uma dependência de... O seu negócio exige que os dois serviços estejam no ar para você conseguir concretizar. Transação de cartão de crédito. A gente da Biblu lá, por exemplo, é dessa forma. A gente não tem como autorizar uma transação de pagamento com saldo se o autorizador estiver fora, se o meu serviço de cliente estiver fora, não tem jeito. Então a transação inteira ela é síncrona. Tem a cadeia de serviço, um serviço chama o outro que depende do outro. A gente pode de alguma maneira trabalhar de uma forma trabalhando com eventos aí. Talvez se a gente faz ali o pedido, verifica se o cara tem saldo depois debita, sabe? Mas tem que segurar a request, né? Mas o cara... Porque o POS trabalha com HTTP. O cara tá ali, né? HTTPS, no caso. O cara tá ali, o cara tá esperando a resposta, você vai ter que travar a conexão do cara. Então assim, o negócio fala que tem que ser síncrono. Não adianta a gente querer inventar. No PagSeguro também, a maquininha, ela bate em bandeira, bate em banco... E tem que esperar todo mundo. Tá lá, tá rodando, né? Então, tipo... eu não sei até que ponto existem contratos para o cara pré-autoriza o valor, tem regras de segurança, passa em análise de fraude, passa um monte de coisa ainda, então tipo, é complicado pensar nisso, não faço nenhuma ideia como que é. Só voltando, quero voltar na implementação, a gente tava legal implementando o Saga aqui. Eu pensei que, da hora, eu pensei que todo listener de DLQ pode simplesmente dar um evento de rollback, sei lá. Sim, tipo, pedido feito, não consegui fazer o pedido. É uma exception em forma de mensagem. Isso, tentei, sei lá, tem uma política de retry e tentei 6 vezes ou 8 vezes. Pô, mas aí caiu no ADLQ. Aí o listening da ADLQ pega, gente, dá o Não consegui fazer, mas aí seria encadeado, né? Da forma que foi, teria que voltar, né? Cara, acho que... Nossa, tá. Mas aí não seria mais através de eventos, né? Seria através de comandos. Não, seria evento. Continua sendo evento. Continua sendo evento. É porque o evento é algo que aconteceu, né? Teve uma alteração de estado. Você criou um pedido e emitiu um evento. O próximo serviço pegou aquilo e não conseguiu executar, falhou, você não teve alteração de estado para publicar o evento. O evento caiu na DLQ e você precisa chamar um comando para executar um rollback. Então aí já não é um evento, é um comando. Aí você tem essa separaçãozinha semântica, vamos dizer assim, né? Os eventos, eles nascem de forma que os estados vão sendo alterados, vamos dizer assim. Aí você teria que fazer essa combinação entre comandos e eventos aí, né? Você teria talvez 2, 3 tipos de comandos para um tipo de determinado evento. Então... Interessante. Vamos continuar implementando. Quem mais quer? Eu já outro que tá. Legal. Cara, mas o Júlio falou também de algumas features de alguns brokers, né? O Kafka tem essa feature, o Rabbit tem características dele também. Então, por isso que eu vejo quando a galera fala, eu uso X ferramenta como orquestrador. Talvez é explorar ao máximo essas features pro bem da saga, né? Então, tipo, mas quando fazer tal coisa, quando tiver uma key no mensagem, quando tiver tal outra situação, a gente tomar decisões com isso. Eu acho que antes de implementar, talvez conhecer as ferramentas vai ajudar muito, né? Sim. Com certeza. Porque, sei lá, você quer fazer forma coreografada. Você não saber tipo, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, vai ficar
só ficar pensando, é interessante. Me parece mais interessante a coreografia porque a plataforma fica mais reativa, né? Sim. E mais desacoplada. Aí estou pensando aqui sobre orquestração. Quando a gente fala em orquestração é chamada HTTP? Então, não sei se tem um padrão, tipo, todo orquestrador tem que fazer de forma HTTP. Porque como que eu lido com o timeout, cara? Você tem que Tá assumir. fazendo lá, beleza, não conseguiu fazer por causa do timeout, mas ele tá fazendo lá. Você assume um rollback, mas na verdade o cara confirmou. Mas não necessariamente tem. Você tem a orquestração ali, por exemplo, entre consumers. Você pode pegar e meter um cara ali que dentro da saga ele publica um evento. Mas na situação de timeout, se você assumir um rollback e o cara fez uma operação, você fala para ele desfazer a operação. Também não seria problema. Tipo, eu tomei um rollback, eu assumo que a saga vai ser cancelada. O cara fez o que ele tem que fazer, mas ele recebe depois um evento falando que, cara, desfaz. Porque... Mesmo que ele não fez. Não, ele fez, digamos que é um... Não, mas pode ser timeout de verdade, tipo, o service pode não estar lá. Então... beleza, mas aí tem que ser idempotente, né? Não, mas aí, por exemplo, se der um timeout, aquele cara... beleza, o consumer, aquele cara não está lá para consumir. Eu vou aguardar ele estar disponível? Né? Porque realmente é uma coisa... O que seu negócio pode esperar. Exatamente, o que o meu negócio pode esperar? Não necessariamente eu preciso dar rollback em seguida. Sim, posso tentar algumas vezes antes. Posso deixar lá, tipo, sei lá, eu tenho um prazo de 24 horas. Né? Então, talvez possa... Filmou isso? Então, não necessariamente o serviço não respondeu, eu já tenho que pegar e dar rollback em tudo, né? Vai muito da necessidade, por exemplo. Pode ser, cara. Mas uma dúvida, né? Por exemplo, se eu tenho uma espécie de sequência, eu passo 1, 2 e 3. Só que o passo 2, no final das contas, ele meio que dispara um evento onde 2 atuadores iam consumir o resultado desse evento, por exemplo. E, sei lá, no meio do caminho alguma coisa deu pau. E esses 2 caras que consumiram, de certa forma, teriam que pegar esse rollback também para ele meio que desfazer isso tudo. Como é que seria, por exemplo, essa ação meio que paralelizada para esses 2 caras que estão consumindo essa informação? Interessante. Aí, no caso, na minha cabeça, né, sei lá, o passo 2, por exemplo, seria responsável em publicar um evento de rollback e cada serviço ali sim implementar o seu rollback de novo também, né, através de evento, do que seja. Aí, por exemplo, beleza, executei o passo 1 com sucesso, passo 2 publicou um evento, deu pau no segundo consumer daquele evento do passo 2, por exemplo. Né? Então esse cara tem que publicar um evento onde o passo 2 consumiria de alguma maneira e aí passaria dentro... Só que aí da forma os 2 iam ter que saber quem era o fallback desse cara para poder, sei lá, consumir essa mensagem de... exato. Situação foda. É tenso. Mas e o pior é que é uma situação que pode acontecer, né? Completamente plausível. Sei lá, por exemplo, nesse primeiro passo de analisar o crédito, por exemplo, eu estou meio que deixando reservado uma grana ali que seria debitada do cara, mas de certa forma tem outra coisa que vai consumir, sei lá, um diálogo de análise de crédito que o cara vai poder dar um desconto, alguma coisa desse tipo também para ele, sabe? Sei lá, tudo isso poderia também ter feito no meio do caminho também. Eu acho que vai muito da minha modelagem, de como eu modelo esses serviços para estipular uma sequência de não orquestração, mas de coreografia, né? Ou orquestração ou coreografia, né? Mas de como eu modelo o meu serviço, de como eu modelo o meu fluxo dentro da minha saga, enfim. Tem uma outra dúvida. Talvez a pergunta que não quer calar. Só curioso. Vou fazer a sua. Vamos lá. Galera, como garantir? Vocês não querem dar um tempinho, comer? Vamos, só deixar a pergunta no ar. Só deixar a pergunta no ar para a gente pensar na resposta. Como garantir atomicidade nas plataformas .NET, por exemplo, que a gente não tem um transaction manager nesse Como garantir essa mandioca?